Pessoal, vamos iniciar com a relação de exceção. Tá, beleza. Oi? Vai prorrogar? Prorrogar o quê? A gente não tem uma lista. Eu prorroguei para domingo. Lá para vocês fazerem lá. Tá? Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai começar a ver outras, obviamente, objetos dentro do Oracle, né? A gente já viu os objetos view e a gente já viu os objetos procedure, não foi? Sim. Legal. O Oracle agora vai ter mais objetos e algumas coisas bem legais. Bom, a gente tem essa parte de manipulação de exceção, que é basicamente igual a uma exceção de tratamento de uma outra linguagem de programação, né? Quando desenvolvemos procedures que são chamadas de outras procedures, devemos ter ciência dos processamentos e exceções de não processamento das transações e chamadas de procedure. A gente pode fazer com que os nossos sistemas eles sejam bem modulares, ou seja, eu não preciso fazer o meu código totalmente uma única procedure. Eu posso ir lá e quebrar em mais de um código. Eu posso ter, então, uma procedure chamando uma outra procedure. É isso que ele fala aqui, tá? Quando uma exceção é levantada na chamada de uma procedure, o controle vai imediatamente para a seção de exceção, daquele bloco. Então, o que acontece? Né? Dentro do meu bloco de procedure, que é um conjunto de comandos PL/SQL, a gente pode ter exceção lá dentro, correto? Então, se eu tenho a procedure que vai fazer a chamada de uma outra, tratando a exceção, né, na mais interna ou na mais externa, o que acontece? A exceção é tratada para depois ser retornada para a procedure chamadora. Tá? Então, existem algumas situações que podem ajudar a gente na hora de desenvolver, se a gente consegue utilizar esse conceito. Uma exceção é considerada processada se a exceção fornece um manipulador para a exceção levantada. Quando a gente tem uma exceção, ou seja, uma situação que a gente não esperou, algo inesperado, correto? A gente consegue fazer com que uma variável de ambiente, no caso, aquela variável de erro, seja o quê? Manipulada ou tratada. A gente estava fazendo com que ela seja o quê? Mostrada, né? A própria variável de erro do Oracle, que guarda o código e mais a mensagem, ela pode ser tratada nesse momento aí. Quando uma exceção ocorre e é manipulada, o seguinte fluxo de código ocorre. A exceção é erguida ou levantada, o controle é transferido para o manipulador de exceção, o bloco é terminado. O programa chamador continua a executar como se nada tivesse acontecido. Então, se eu tenho a minha primeira procedure que chama uma outra procedure, se essa minha outra procedure, a procedure mais interna, vamos dizer assim, acontecer de algo com ela, ou seja, erguido a exceção, a minha procedure chamadora ela nem percebe que isso aconteceu. Tá? É como se nada realmente tivesse acontecido. Então aqui, ó, quando eu tenho uma procedure, essa minha procedure está chamando essa proc2 aqui, ó, que é uma procedure chamada proc2. Tá? O que acontece aqui? Supondo que eu tenha alguma exceção nesse código aqui, ó, na minha segunda procedure. Tendo uma exceção, ela vai retornar o cursor aqui, ó, né, para que seja executado a partir daqui em diante da minha procedure chamadora. Tá? Então, dessa forma, a gente consegue começar a manipular bem exceções quando eu tenho, no caso, o objeto procedure chamando outra procedure. Tudo bem? A função disso é não deixar o programa travar ou assim. Vamos supor que você queira fazer com que pelo menos os dados consistentes sejam gravados.
Se você não colocar nenhuma exceção, tudo vai ser dado rollback. Dessa forma, somente o não consistente é descartado. Então, é essa a finalidade quando a gente coloca código de exceção dentro de procedures. Tá? Nesse caso aqui, ó, a gente tem então essa procedure inicial, né? Vamos copiar o código dela e vamos analisar. Create a replace procedure add department. Esse daqui é o meu nome da minha procedure. P, name, P, mgr, plock são o que aqui? Parâmetros, né? Tudo bem, ela vai funcionar como variável dentro da sua procedure, mas são parâmetros. Se eu não tenho nada especificando aqui, ó, de que tipo é esse meu parâmetro, qual é o tipo padrão? In. Lembram-se dos tipos lá de parâmetros? In, out, in, out. O padrão é in, correto? A gente envia parâmetros para. Se eu não tenho nada falando, né, explícito, ela é in. E agora aqui cada parâmetro tem o seu tipo, né, ó. Varchar 2, number e number. Beleza, vai começar o bloco realmente da minha procedure. Não é variável, é parâmetro, tá? Ela funciona como variável dentro, mas você manda um parâmetro de um ambiente mais externo para dentro dela. Então ela está recebendo esse parâmetro, por isso que é o parâmetro, por isso que é o tipo é in, tá? Tem o tipo out. Depois de um processamento, você devolve esse parâmetro com algum valor para o ambiente chamador. Ela funcionaria como se fosse um return, tá? Geralmente em procedure a gente não costuma retornar parâmetros, justamente por quê? Porque a função faz esse papel, tá? E existe a in-out. A in-out, você pode mandar um parâmetro e retornar outro, você pode mandar um valor e retornar outro valor no mesmo parâmetro, tá? Supondo que você às vezes precise retornar, por exemplo, mais de um valor, você quer mandar o código, mas quer receber o nome do funcionário, o salário do funcionário. Com a função não tem jeito entre aspas, tem, mas você teoricamente teria um único retorno. Ou você retorna o salário, ou você retorna o nome, tá? Com esses tipos de parâmetros você consegue retornar os dois de uma vez, com out e um in-out, tá? Então facilita um pouco. Apesar de existir, a Oracle ela não recomenda você utilizar, porque existem outros artifícios que cobrem melhor essa situação, tá? E a gente vai ver depois isso daí. Bom, aqui, ó, na minha procedure, insert into, normal, como vocês já viram lá na manipulação de dados. Insert into department, department ID, department name, name manager ID, location ID. Legal, a gente vai inserir esses 4 valores. Values, departmentsec.nextval. Que objeto que é esse daqui mesmo? É um contador, né? Que seria o objeto chamado sequence. Lembram-se dele? Essa sequence, existe esse cara aqui, ó. O que faz o nextval? Ele vai pegar o próximo valor disponível, correto? Beleza, isso daqui já vai ser automático. Pname, pmrg e plock são quem? São os valores dos meus parâmetros, ó. Correto? São esses daqui que vão ser inseridos. DBMS output putline, departamento adicionado, e aí vai aparecer o nome do departamento. Exception. When others than DBMS output putline, erro, adicionando o departamento e o nome. Então, se acontecer alguma coisa aqui no meio que ele não consiga fazer, o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai disparar esse cara aqui, ó. Então, isso daqui é um tratamento de exceção. Tudo bem? Beleza, vamos pegar e vamos criar essa procedure aqui, então. Ó. Executando ela. Ó, procedure add department compiled. Aqui, então, dentro da nossa conexão,
vai existir um cara que se chama procedures, não é? Lembram-se disso daqui, ó. Olha o ADD Department que a gente acabou de criar. Agora ela faz parte do banco, ele é um objeto nomeado. Tudo bem até aí? Legal. Nós vamos fazer uma outra procedure que chama aquela procedure. Então, ó, a gente vai fazer isso daqui. Create or replace procedure, create departments. Ó, é uma outra procedure, correto? O que a gente está fazendo? ADD Department, passando mídia 100 e 1800. Chamando novamente ela, ADD Department, passando edição 99 e 1800. E mais uma vez, propaganda, passando como parâmetro 101 e 1800. Então, são 3 vezes chamando a mesma procedure aqui, nessa procedure Create Departments. Até aí tudo bem? Esses valores aqui são parâmetros, poderiam ser qualquer um, certo? Desde, obviamente, né, que esteja lá no relacionamento das tabelas, dos dados, para não infringir. Vamos compilar, ó, Create Departments compilado, beleza? Apareceu aqui, inclusive, também. Agora a gente vai fazer o quê? A chamada desse cara aí, ó. Opa. Antes de a gente fazer a chamada, a gente vai fazer o quê? A gente vai verificar os dados. Opa. Acho que eu já tinha copiado aqui embaixo. Vamos dar um select aqui, ó. Select a series from employees, where employee ID igual a 199 e 101. Eu só tenho o 100 e o 101, o 99 eu não tenho, né? Agora, no Departments, select a series from Departments. Ó, o meu último department aqui é o 270, esse Pravol, tá? É o meu último departamento. A gente, fazendo com que seja chamado essa procedure, create departments, ele vai tentar fazer o quê? Mais 3 inserções de diferentes departamentos. Lembram-se lá do código? Ele não está dando insert into o meu ADD departments, e a gente está chamando justamente o ADD departments com os parâmetros. Correto aí? Bom, vamos chamar então esse daqui, ó, execute create departments. Ó, procedure completada com sucesso. Dentro dessa procedure aqui, a gente tem quantos departamentos? 3 departamentos, não é? A minha procedure chamadora, então, desse cara aqui, ó, provavelmente, então, conseguiu, né, fazer a inserção. Agora, se a gente der um select asterisk from departments novamente, ó, o último era o Pravol, ó. Eu só tenho mídia e o propaganda. Ah, então algum deles falhou. Quem falhou? O edição, ó. O edição não foi incluído. Mas ele não é transacional? Se não desse erro em um, ele não teria que dar erro em todos? Transação é desse jeito, não é? Legal. Quando eu tenho exceção, ele vai procurar fazer com que realmente dê, insira. Não deu, realmente ele vai pegar e vai tirar o quê? Fora, porque teve algum problema. Se eu não coloco exceção dentro da minha procedure, aí ele faz um rollback total mesmo, ele não insere nada. Correto? Então, o tratamento de exceção, basicamente, ele serve para isso. Faz realmente o que dá. Não deu, vai fazer o quê? Dá rollback. Entendidos aí agora o porquê de colocar exceção dentro do código? Tá? Isso o PL e SQL trabalha desse jeito. As outras linguagens talvez não tenham os mesmos comportamentos. Tá? Se uma exceção não é manipulada, então todas as declarações DML na chamada procedure são feitas rollback, não efetivando nenhuma das alterações em dados. Declarações DML
que não são afetadas são declaradas que foram executadas antes da chamada do código PLSQL, a qual exceções não são manipuladas. Então é aquilo que a gente explicou, né? Não tem exceção, realmente ele vai pegar e vai fazer um rollback total do que você já tinha, independente se ela deu certo ou não alguma transação. Nesse caso aqui, ó, exemplo de exceções não manipuladas. Basicamente a gente tem o mesmo código do anterior, só que eu não tenho a minha cláusula exception. Vocês estão vendo aqui, ó, o código é um insert direto, sem exceção nenhuma. Então a gente vai fazer um create or replace, tá? Dessa procedure aqui, ó, ADD departments no X de no exception, tá? Então, ó, ele está fazendo simplesmente um insert lá pra gente, sem exceção nenhuma. Basicamente é o mesmo código, só que sem exceção. Correto? Ó? Vamos pegar e vamos fazer o quê? Compilar esse código. E obviamente o código não está errado, ele está certo. Tá? Só não está fazendo, obviamente, o tratamento de exceção. Então aqui ó, a sua procedure foi compilada. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a chamada de uma procedure para outra procedure, né? Então, ó, create procedure departments no X é que está chamando agora essa procedure, a última procedure criada, sem exceção nenhuma. Ele tem que dar inserção, mas sem exceção nenhuma. Então aqui, ó, a gente está adicionando novos departamentos, mídia 2, edição 2, propaganda 2, correto? São novos esses caras aí. Então vamos lá, ó, executando isso daqui. Create departments no X compilado. Se a gente for dar um select as series from departments, vamos ver quem é o último cara antes de executar. É o 300. Então, fazendo a inserção de 3 mais mídias aqui, né, ele teria que aparecer esses dois. Bom, não tem exceção nenhuma e a gente está fazendo o quê? A chamada da procedure mais externa. O que ele fala aqui, ó, de erro. Report, erro report, integridade de constraint violada, HR, ADD, no X na linha 6, na linha 4, integridade de constraint, %S, deve ser alguma coisa relacionada a string violada, tá? Parent key not found, delete the foreign key or ADD matching primary key, ou seja, sem tratamento, você não consegue gravar nada dentro da sua base, tá? Se um dos registros derem erro. Agora, se a gente for dar um select novamente, tecnicamente a gente só tem até o número 300, ó, que é o que realmente a gente tem. Correto aí? Então, tratamento de exceção é bem importante, independente do código que vocês estejam fazendo. Tá? No PLSQL, se a intenção realmente for essa, obviamente, você tem que pegar e fazer o tratamento de exceção correto. Tá? Beleza aí, pessoal? Sim? Então, isso daí funciona nesses objetos aí, né? No caso aqui, a gente está utilizando a procedure para dar o exemplo. Na verdade, é mais para a gente saber qual é o comportamento realmente de um tratamento de exceção. Tá? Bom, temos aqui na apostila 12b, tá? Se a gente faz com o comando create a tabela, o comando create a gente faz a view, comando create a gente faz a procedure, com o comando drop a gente faz o quê? Limpa, né? Já era, a gente vai pegar e vai matar a nossa procedure, ou deletar ela do banco. Para se fazer exclusão de uma procedure, utilizamos o seguinte comando, drop procedure e o nome da procedure que você tem. Verifique antes na documentação se a procedure não está sendo utilizada por nenhuma aplicação. Ou seja, você não pode fazer com que seja retirado uma coisa que está sendo usada. É necessário verificar quais são as aplicações ou qual parte da aplicação está utilizando essas procedures, justamente para depois você pegar e tirar ela realmente. Senão a aplicação vai começar a dar erro. Caso você apague uma procedure que é chamada por outros objetos, o Oracle
não irá alertá-lo sobre isso. A gente não comentou de procedure dependente de procedure? Vamos supor que eu delete a minha procedure mais interna. A mais externa depende da mais interna. O Oracle vai deixar vocês fazerem isso. Tá? As procedures ou objetos que são dependentes da procedure apagada ficam em estado pendente. Ou seja, na hora de você executar aquela procedure que você basicamente, né, tirou por engano a procedure que ela estava chamando, ela vai ficar nesse modo ali, alerta. Pendente. Ficando em modo pendente, você não consegue executar a procedure. Ela vai ficar lá até você arrumar ela. Tá? Nesse caso aqui, ó, seria o exemplo de uma procedure, né, create departamentos no X ali, ó. Tá? Bom, para a gente poder ver algumas informações referente à nossa permissão, é necessário às vezes a gente consultar o banco, o dicionário de dados do Oracle. Tá? O que é o dicionário de dados? Basicamente, são tabelas, a mesma coisa. Só que quem pode manipular justamente é o Oracle, né? Então, são tabelas internas. Conforme eu vou fazendo a armazenagem dos meus objetos no banco, o Oracle ele vai guardando esses objetos dentro de algum lugar, que nada mais que são tabelas. Tá? Isso é o que a gente chama, então, de dicionário de dados. Se eu tenho dados controlados pelo próprio, no caso aí, sistema de banco de dados. Tá? Bom, para isso, né, para ver códigos armazenados, execute a select das declarações seguidas das tabelas. Select tabela user source mostra o código PLSQL do seu dono. Então, se você é usuário HR, dentro do esquema HR, você pode fazer a consulta dessa tabela user source. Se você for um outro usuário, tá? E esse usuário ele está hospedado, vamos dizer assim, no HR, no esquema HR, ele não vai conseguir ter esse direito de visualizar. Tá? A tabela all source mostra o código a qual você tem direito, concedido de execute pelo dono do subprograma. Então, existe uma outra tabela, na verdade é uma visão, né? All source. A all source vai mostrar os outros objetos, vamos dizer assim, que não lhe pertence. Tá? Também. É de todos os usuários aí. Bom, para a gente poder visualizar, describe use source, é justamente só para a gente ver a estrutura dessa tabela aqui, ó, a user source. Tá? Beleza, e agora executando esse cara aqui, ó. Vocês estão vendo que a gente não criou aquela procedure add department? A gente não deu um create or replace procedure? Olha onde está o código aqui, ó, dessa tabela. Add department não é o nome da minha tabela? O objeto que a gente criou não foi uma procedure? Qual foi o código que a gente escreveu naquela procedure? Ó, o código está inteiro aqui, ó. Insert, into, values, when, others, then. Ó. Tá aqui, ó, totalmente o código para a gente pegar e ver. Correto? Beleza. Isso daqui, então, seria as nossas tabelas dicionárias. O user source, então, é só do próprio dono. O all source de todos que estiverem em conta dentro da massa do banco de dados ou permissão, né? Se a gente der um select all source aqui também, então, vai sair basicamente algumas informações a mais. Caramba, selecionei. Vamos lá. Ó, essa daqui é a estrutura dela. É uma tabela de sistema normal, do jeito que a gente cria lá no Create Table. Tá? Se a gente for fazer um select com essa tabela, ó,
E aqui vai ter o que? Outros objetos, standard, package, a linha. E olha quanto código aqui que já foi escrito. Ó. Tá? Ficam todos em tabelas também. Ah, na hora de eu dar o create, então é ele que está fazendo isso? É ele que está fazendo nesse momento. A hora que você dá o create, ele precisa guardar esses dados em algum lugar. Guarda justamente aonde? Nas tabelas do sistema. Correto? Beleza. Bom, visualizão era só isso daí. E aí a gente começa a falar sobre laços ou loops. Certo? Nas linguagens de programação que vocês já viram algum tipo de laço, correto? Já. Quais os laços que vocês já aprenderam? O for, while e do while. Basicamente, a gente tem esses três laços dentro do PLSQL. O while, né? O do while, o while e o for. Tá aqui, ó. Só que aqui a gente vai chamar de loop, tá? Loops são repetições de um determinado trecho de código, ou seja, as instruções são executadas várias vezes. Em PLSQL existem três, o loop básico, o loop for e o loop while. Cada um deles tem, obviamente, uma situação particular para você pegar e utilizar. Mas nada impede de você utilizar uma única que te resolva outras coisas. Tá? Então, basicamente, você consegue se virar com qualquer uma delas aí. Mas cada uma tem uma situação, vamos dizer assim, melhor que se enquadra na utilização do seu dia a dia. No caso aqui, a gente tem os loops básicos, né? Describe departments. Agora aqui a gente começa a entrar nos lugares legais de código. Vamos lá então, aqui, ó, loop básico. Vou copiar esse trecho de código para a gente justamente ver ele um pouco mais inteiro, tá? Depois vou copiar a continuação. Legal. O que a gente tem aqui, ó? Describe departments, ele vai dar a descrição do departamento, da tabela de departamento. Ah, a tabela de departamento tem um department ID, tem um department name, um manager ID e um location ID. Beleza, tem esses dados aqui, ó. Agora, o que a gente está fazendo aqui? Ó? A gente não está fazendo nenhuma procedura, a gente está executando um bloco não nomeado. Declare vmax department ID, vnovo departamento e vcontador. Tem alguns tipos, o number e number, para o max department e para o contador. E o novo departamento, que tipo que ele tem? Vocês lembram desse cara aqui, o do percent type? Não? Em vez de eu pegar e chapar já um tipo de variável para novo departamento, o Oracle está indo lá na tabela no esquema departments, certo? Na tabela departments, no campo department name, pegando o tipo dele. Se ele for um varchar de 30, certo? O v novo departamento vai valer varchar de 30. Se ele for um number de 5, o novo departamento vai valer number de 5. O que ele tiver no department name, o tipo de dado que ele for, ele vai ser transmitido aonde? Para novo departamento aqui. Tá? Então, mudando lá, eu não mudo a minha aplicação. Certo? Ele é bem flexível. Bom, vamos lá então. Ó. Select max, department ID. Select max, department ID. Into vmax department ID from departments. Vocês lembram o que isso daqui está fazendo? O into. É desse jeito que a gente captura dados lá dentro de uma select e coloca uma variável. Certo? Select max department ID from department. Vocês concordam que ele vai pegar o valor máximo do departamento lá na tabela? Só que ele precisa jogar dentro de alguma variável. Into, ó a variável aqui que vai receber esse valor. Do valor máximo do departamento da tabela. Se eu tivesse 10, seria select,
campo 1, campo 2, campo 3, até o campo 10, into variável 1, variável 2, variável 3, variável 10. Tá? Cada uma das variáveis receberia o seu devido valor, no caso aí da minha select, né? Executando a minha select. Então é desse jeito aqui. O valor máximo que esse cara tiver vai para dentro de Vmax Department ID. Quem é Vmax Department ID? É uma variável, ó, do tipo number. Tá? Então ele vai obter aí algum valor. Vnovo departamento recebe Vnovo departamento concatenando com contador. Vnovo departamento, quem é? É uma variável também. Só que essa variável vai ser digitada, ó. Ó o e-comercial ali. Vocês lembram que o e-comercial ele não abre uma caixinha para você pegar e digitar o valor dessa variável e depois ele pega e vai começar a utilizar, tá? Essa variável Vnovo departamento simplesmente ela vai concatenar com vContador, tá? Insert into department, department ID, department name, values, Vmax department ID mais contador, vContador. Esse cara aí vai ser inserido aonde? Dentro do department ID. E Vnovo departamento vai ser inserido aonde? No department name. Tá? Basicamente, depois que a gente conseguiu informações daqui, ó, a gente vai utilizar esses caras aqui justamente para fazer a inserção na tabela. Tá? Isso daqui vai fazer quantas vezes? Ó, um cara aqui falando, esse cara é um loop, ou seja, uma estrutura de repetição. Ele acaba quando? Nesse end loop aqui, ó. Loop, end loop. Ele vai ficar fazendo. Mas existe uma cláusula aqui, ele precisa obedecer para justamente ele não ficar num loop infinito. When, existe when vContador maior que 4. Então, quando o meu contador, ele vai estar num loop, rodando, ele for maior do que 4, o que acontece? Ele vai dar um exit desse cara aí, vai cair fora dessa rotina. Tá? Obviamente, não são boas práticas de programação, correto? Mas é um exemplo aqui que a gente tem para justamente vocês enxergarem onde vai ser a saída dele. Tudo bem com esse código aqui, pessoal? Beleza? Então, vamos compilar essa procedure. Ó. Aliás, vamos compilar não, né? Vamos executar esse cara. Executando. Ó, aqui, ó. Enter value for novo departamento. Vou colocar aqui departamento de estatística. Tudo bem? Vou dar OK, ó. E ele falou, procedure completada com sucesso. Tá? Quantas vezes ele fez aqui para mim essa inserção? Vai de 0 a 3 ou de 1 a 4? Então, o meu contador vale quanto no início? 1. Então, ele vai fazer a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. A quarta vez ele não faz por quê? Exatamente. Se fosse para ele fazer 4 vezes, ele teria que ser maior ou igual. Nesse caso aqui é só maior. E se ele é maior do que 4, então ele vai pegar e vai sair fora da rotina do meu laço. Então é por isso que ele não inseriu 4 vezes, ele inseriu 3. E tá certo. Ele faz o 1, faz o 2, faz o 3, faz o 4. Não queria fazer. Não, mas ele tem que ser maior ou igual, então, o contador. Contador. Se ele for menor que 4, aí ele vai fazer 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2 e 3. 4 é maior do que 4? Não. É falso, então ele já sai fora. Mas ele está É só maior. Então, ele teria que ser maior ou igual a, não é isso? ser menor ou igual. Não. O contador, pessoal, não é o cara que vai incrementando? Então, A primeira vez ele vale quanto? 1. Vai passar a segunda vez, vai valer 2. Vai passar a terceira vez, vai valer 3. continua sendo verdadeiro. Continua sendo verdadeiro.
Se ele for na quarta, tendo que ali para ele sair quando o contador for maior que 4. Maior que 4? Só sai 5 quando o contador vai sair só do 5. Então ele tem que fazer 4 vezes? Então, peraí, tem alguma coisa errada na lógica. Porque ele só vai fazer 3, não vai? Select, vamos ver aqui. Ou eu estou calculando errado. From departments. Departments. Não, ele está certo. Ó. Inseriu 4 mesmo. Sou eu que estou falando besteira. Certo? Então é isso mesmo. Na quarta vez ainda ele faz, na quinta vez, quando ele for maior, realmente ele está saindo fora. Ele realmente fez a inserção, ó, 301, 302, 303, 304. Fez o que? A concatenação de 1, 1, 2, 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4. Correto? Então, esse cara aqui, ó, foi o que a gente digitou lá de parâmetro, lá na caixinha que ele pediu, com e-comercial. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, seria esse loop aí que a gente comentou, o loop mais simples de todos. Várias entradas, você tem que criar várias variáveis para armazenar. Por exemplo, você colocou só o campo mais estatístico. Você quer pegar vários nomes. Na primeira entrada ele vai estatística, na segunda vai colocar qualquer outra coisa. A primeira vez, estatística. Aí você teria que colocar o que aqui, ó? Tem mais variáveis? A variável, você teria que fazer com que ela seja recebida dentro do seu laço, né? Aí dentro do seu laço ele vai receber a primeira vez. Aí ele vai pedir a segunda, vai pedir a terceira. E aí ele vai pedindo, conforme você for digitando, ele vai inserindo. Tá? Nesse caso aqui ela não tá fora, ó. Então é por isso que ele não pede, ele já faz a inserção tudo de uma vez só. Tudo bem aí, pessoal? Beleza? Isso daqui seria então o nosso primeiro loop. Tá? Bom, já verificamos. Esse daqui é um outro exemplo de loop while, né, ou enquanto. Vamos fazer a mesma coisa, fazer a declaração de algumas variáveis, ó, declare, correto? Select max department ID into, nessa minha variável from departments. Beleza, continuação aqui, ó, e é aqui que está a diferença, né? While, enquanto. V contador menor que 4, loop. Então, aqui a comparação é logo no início, né? Se o meu V contador já fosse 4, já fosse maior que 4, ele já não passaria nem pelo loop, ele não passaria nem pelo código. Nesse caso aqui, quanto vai valer o contador de início? 1. Ó. Já na declaração, eu já estou falando para ele que ele tem um valor de 1. Correto? Bom, V novo departamento recebe V novo departamento concatenando com o contador. Ele vai fazer a mesma coisa, 1, 2, 1, 2, 3, cada vez que ele passar no meu laço. Insert into departments, department ID, department name, values. Aqui eu estou pegando o que? O valor do ID mais o V contador. Então ele está fazendo a soma para justamente auto-incrementar aí o department ID. V novo departamento é o cara que ele vai pegar, ó, ele está com e-comercial, ele vai pedir para a gente digitar. V contador recebe V contador mais 1. Então, a primeira vez ele está com 1, a segunda vai com 2, depois 3, depois 4. Né? Ele vai fazer, na verdade, menor que 4. Enquanto o contador for menor que 4, ele pega e faz. Chegar no 4, esse daqui já não conta, porque o teste está logo no início. Né? Então ele não passa por esse cara aí, ok? Vamos então fazer isso daqui, ó, executando esse bloco de código. Declare. Qual o novo departamento? Enfermaria. Tá, ó, departamento de enfermaria. Legal, ele pegou e fez. Se a gente pegar agora e dar um select na nossa tabela departments, ó, a enfermaria aqui, ó. Tá, então ele rodou 3 vezes.
Tudo bem aí? Beleza. Esse seria o segundo laço, por enquanto. E agora existe o outro laço, que seria o for, né? Basicamente o mesmo exemplo, a gente só está alterando o tipo de laço aqui para a gente poder ter exemplo. Tá? Então, ó, declaramos as mesmas variáveis dos outros dois exemplos. Estamos fazendo um select max do department ID ainda. Estamos fazendo que a atribuição, né, do departamento através lá do e-comercial. For i 1.3 loop. É esse cara aqui, então, que é o nosso for. 1 é o meu número inicial. 3 é o meu número final. Se eu já tenho, então, uma quantidade de vezes que o meu laço vai rodar, o meu for seria a melhor opção. Ele já vai saber quantas vezes ele vai ser executado. O i é o que ali? O for i é a minha variável de controle. Mas eu estou declarando o i aqui em algum lugar? Não. Dentro do for, pessoal, o Oracle ele permite você utilizar ele sem precisar declarar. Ele só serve para o for. E mais nada. O padrão é o i. Não, poderia ser qualquer variável. Tá? Dentro do for, você não precisa declarar uma variável fora. Tá? Então, ele só vai servir para isso daí. Depois a gente tem o quê? Mais uma vez, os inserts intos do que a gente precisa. Ele vai fazer de 1 até 3, então é para rodar esse laço 3 vezes aí. Já que eu tenho um número pré-definido, né? Agora, sei lá, departamento de matemática. Tá, ok, aí, se a gente for dar um select na nossa tabela departments, é para ele ter inserido 3 registros, né? Ó. Matemática 1, 2 e 1, 2, 3. Tranquilos, pessoal? For, loop e while, tranquilo, né? É a mesma coisa que outra linguagem de programação. Obviamente só mudou um pouquinho a sintaxe. Mas a lógica não muda. É a mesma. Com esses 3 tipos de laço, basicamente você consegue sair de qualquer situação dentro de linguagem de programação para repetição. Correto? Bom, a instrução continue é utilizado dentro de um dos tipos de loop, faz com que a condição do laço seja avaliada antes de terminar o bloco de loop. Oferece aos programadores a habilidade de transferir o controle para nova interação. Nesse caso aqui, existe um outro comando chamado continue. O continue, ele não espera ele acabar o resto dos comandos para ele fazer o laço. A partir daquele momento que o continue é dado, ele volta de novo já avaliando a expressão do laço. Tá? Então, em poucos casos se utiliza uma lógica assim, mas às vezes é necessário. Se eu tiver alguma condição, por exemplo, para que não seja executada por dentro do meu laço. Tá? Nesse caso aqui, ó, vamos copiar esse cara. Tá? Ele é um pouco estranhinho esse exemplo aqui, mas ele funciona. Ó, set server output on é para ele pegar e fazer a impressão no nosso ambiente cliente aqui. Declare vsoma simple integer. Simple integer é o que mesmo? É o tipo do meu dado, correto? 2 pontos igual a 0. Ó. O vsoma ele já está recebendo 0 ali na declaração. For i in 1.10, o que vai acontecer? O meu laço vai ser executado 10 vezes, de 1 até 10. Vsoma recebe vsoma mais 1. DBMS output putline, a soma é o que eu tenho em vsoma. Aqui, ó. Continue when i maior que 6. O que ele vai fazer aqui quando i for maior que 6? Ele vai voltar de novo para cá, para o meu for. Ele não vai executar o resto das minhas operações até o end loop. Parece um laço alinhado. Ele é uma forma de você quebrar o seu laço. A gente faz um for dentro do Oi? É um goto, mas é um goto para dentro da onde? Dentro do for. Ele só serve para isso, você não consegue sair fora dele. Tá? como se fosse um laço que
volta e recomeça. Exatamente. Vai inserir, ele volta, vai inserir uma volta. Então, mas é só no caso aqui, quando o meu I for maior do que 6. Tá? Então aqui, ó, quando o I for maior que 6, ele vai para onde? Ele vai ser avaliado novamente lá no for. Ele não chega a executar esse cara aqui, ó. Tá? Aqui é o próximo comando do meu continue. Correto aí? Beleza. Mas ele não recomeça o contador do laço. Não recomeça. Porque quem está controlando o contador do seu laço é o for, né? O for I, ele vai continuando. Tá? Ele vai entender que o continue depois aqui, apesar de ele não ter terminado, como ele foi avaliado novamente, ele vai auto-incrementar. O for ele auto-incrementa, não é? Os valores. Então, ele já vai incrementar o valor para 7, para 8, e assim sucessivamente. Correto? Então, aqui, ó, executando esse exemplo, ele vai aparecer aqui, ó. A soma é 1. Sem entrar, continue. A soma é 2. A soma é 3. Sem entrar, continue. A soma é 4. Por que esse sem entrar, continue? É aqui, ó. A gente está imprimindo esse DBMS output aqui. Certo? Agora, daqui para cá, ó. A soma é 6. Tá, estamos na 5. Continue. When I maior do que 6. No I maior do que 6, o que ele fez? Ele pulou esse cara aqui, ó. Não executou. Certo? Ele voltou a avaliar a condição do meu for. Então, é por isso que ele está pulando aqui, ó, na minha impressão. Tá? É a única restrição que a gente... É a única exceção de for, né, que a gente tem, às vezes, para ter uma saída em cima disso daí. Tá? Ou, no caso, se a gente quiser realmente sair do laço, a gente pode utilizar o return também. Aí ele sai fora realmente do laço. Ele não volta lá para avaliar a instrução. Correto? Em outras linguagens de programação, é muito provável que vocês tenham algo parecido. No C, né, também é o continue e o break que fazem isso daí. Tá? No C Sharp deve ter alguma coisa também que faça, correto? É mais para você pegar e conseguir, às vezes, manipular o seu laço aí de forma não sequencial, né, às vezes. Bom, no Oracle é possível a gente fazer o que a gente chama de data type, tá? Data types, né? Data types são tipos de dados que possuem múltiplos valores, ou seja, pode-se armazenar vários valores de dados em uma única variável, que ao contrário do tipo char, number ou date, podem armazenar somente um por vez. Podem ser dos tipos record e collection. O que é o data type, então? O data type. Ele é uma variável que você vai personalizar. Em vez de ele ter um único valor, ele pode ter vários. Pode ter um valor data, pode ter um valor char, pode ter um valor varchar2, correto? Numa única só variável. Beleza? Os meus data types, eles podem ser o quê? Record ou collection. Quando é um record? É quando queremos armazenar um valor com diferentes tipos em uma única ocorrência naquele momento. Então, se eu tenho uma única ocorrência, é o que a gente chama de record. Collection é quando queremos armazenar alguns valores do mesmo tipo de dado, no caso do record. Se eu já tenho vários dados, certo? De record, em vez de eu só ter um só, é aí que eu tenho um collection, é uma coleção. Certo? O meu collection seria os múltiplos do record. Só isso. Tá? No caso do PLSQL, a gente poderia fazer com que um record tivesse essa estrutura ali, ó. Uma variável do tipo, uma parte, né, dele sendo uma variável booleana, a outra parte dele sendo uma variável do tipo date, a outra varchar2,
A outra ali, ó, vocês estão vendo ali uma flor do tipo image ou binary, tá? Poderia ter. Isso daqui é uma ocorrência só. Isso daqui é um record. Agora, se eu tiver vários records, é o que a gente chama de collection aqui, ó. Ok? Beleza? Essas collections só de um tipo. Essas collections, então, é de um tipo de record. Ela não pode ser mais de um tipo de record. Vamos supor que meu record eu defini como date, eu defini como varchar 2 e number. A minha collection tem que ser vários tipos, date, varchar 2 e number. Eu não posso ter na mesma collection diferentes tipos. Aqui exemplificou só Pokémon, eu e Varchar. Exatamente. Nesse caso, essa minha collection só tem 2 tipos de dados cada record. Correto? Beleza. Record contém um ou mais componentes também conhecidos como campos, de qualquer tipo escalar, number, char, date, etc. São similares à estrutura na linguagem C. Em linguagem C, a gente tem uma tal de estrutura, o struct. Tá? O record é como se fosse igual. Trata uma coleção de campos como uma unidade lógica, ou seja, em uma única variável eu consigo manipular todos esses valores, tá? Em vez de eu ficar declarando variável por variável. Então, começa a ter um pouco mais de flexibilidade. Nesse caso aqui, ó, a gente tem o quê? Um tipo de dado 1, 2 e 3 para diferentes campos, né? Ó, então, o meu campo Employee ID eu tenho um number de 6. Para o meu campo Last Name eu tenho um varchar 2 de 25. Para o meu Job ID um varchar 2 de 10. Tudo isso daqui me forma um record. Tá? Notação de um campo individual. CLI underline record.nome. CLI underline record seria o quê? O meu record. Ponto nome seria o nome, certo, do meu campo que eu quero acessar, atribuindo um valor ao record. CLI record.nome, 2 pontos, igual ao recebe, né, João da Silva. Correto? Então é desse jeito que a gente começa a manipular os records. Isso daqui lembra alguma coisa a vocês em linguagem de programação? Parece o quê? Um array? Um array ele pode ter quantos tipos de dados? Depende de qual linguagem. Que linguagem que vocês estão falando de um array? Eu pensei no PHP. PHP você pode pôr qualquer tipo de dado. É porque o PHP ele não é tipado, cara. Mas C Sharp, no Java. Ele só tem um tipo. Só tem um tipo. Tá? Porque é uma linguagem tipada. Isso daqui não lembra um pouco classe de vocês? Lembra? Na classe você não tem, né, a instância do objeto e você acessa o seu objeto, ponto, nome, ponto, código. É esse cara aqui, ó, que vai estar, entre aspas, fazendo essa parte pra gente dentro do banco. Tá? Lembra um pouco, não é igual, só vai lembrar. Bom, o atributo role-type. A gente já viu o percent-type, não viu? O percent-type ele pega um campo, certo? De uma view ou de uma tabela. Então ele vai lá, consulta qual é o tipo daquele campo e atribui para a variável que você quer. Existe um cara que se chama percent-role-type. Declara uma variável de acordo com uma coleção de colunas de uma tabela ou uma view. Campos de um record têm que ter o mesmo nome e tipos de colunas de uma tabela ou view. Ou seja, agora eu não tenho uma única linha, eu não tenho um único valor, que era o caso do percent-type. Agora, com percent-role-type, eu consigo copiar a estrutura inteira de uma tabela ou de uma view. Se eu tenho 50 campos na minha tabela, eu consigo fazer com que uma variável tenha a mesma estrutura da tabela com percent-role-type. Não preciso mais ficar declarando campo por campo. Um exemplo muito legal.
Confuso, mas muito legal. Aqui, ó. Vamos ter esse primeiro slide e vamos ter esse outro slide. E, aliás, vai ter mais um, né? Mas tudo bem. Ó. Então, vamos lá. Declare, né? Ó. Set server output on. Ligamos aí o servidor, né? Para que consiga fazer impressão de escrita no lado cliente. Declare. A gente não falou dos types. Type, empRec is record. Um record, então, ele pode ter o quê? Vários tipos de dados. Quais são os meus tipos de dados? vsal, vmin, vHireDate. E o vemp1. O vsal, ele é do tipo number. vminsal do tipo number de 8. Defal 1000. Se eu não passar nada, o defal, então, é que vai assumir esse valor. R$1.000, $1.000, enfim. vHireDate, ele vai ser do tipo que employees.hiredate tem. Então, o tipo de dado que o hiredate da tabela employee tem vai ser o mesmo tipo de vHireDate. Por quê? Porque ele é um percent type, ó. Isso daqui já era muito legal no Oracle. Agora aqui, ó, vemp1 recebe o quê? Que tipo? Employees percent row type. O que esse cara tem de estrutura? Ele tem todos os dados que a tabela employees tem, toda a estrutura que a tabela employees tem. Que estrutura que a employees tem? Tem o employee ID, tem o last name, tem o first name, não tem? É o tipo de dado. O meu percent row type, eu estou pegando a estrutura da minha tabela e colocando nesse cara aqui, ó. Certo? Então, toda a minha estrutura que o employee tem, que a tabela employees tem, agora a minha vemp1 também vai ter. Tá? Diretaço isso daí. Percent row type. Depois o que eu vou fazer? Eu declarei aqui, né? Eu criei a estrutura e agora eu tenho que declarar meu rec como tipo empRec. A gente não tinha classe, depois a gente instancia a classe, o objeto. É mais ou menos isso. Eu primeiro preciso criar a estrutura para depois criar a variável da estrutura. Correto? Legal. O que é isso daqui, ó? vmeuRec.vsal. O vsal não é um tipo de campo que ele tem da minha estrutura, ó, do meu record. Então eu posso fazer desse jeito, ó. Recebe o quê? vmeuRec.vminsal mais 500. Quanto vale o vminsal? Se eu não coloquei nada dentro dele, 1000. Mais 500 ele vai valer quanto? 1500. 1500 vai começar a valer, ó, esse vsal aqui. Meu rec.vHireDate recebe sysdate, ou seja, a data atual do sistema. Correto? Olha que interessantíssimo. Select asterisco from. Select asterisco from que tabela? Employees. Where o quê? O employee ID igual a 100. O employee ID, ele não é a chave primária da tabela employees? Quantos registros vai me retornar aqui? Um só. Não tem como ser mais, porque é chave primária. Legal. Quando eu dou um select asterisco from employees, não vai me retornar o employee ID, last name, first name, hire date, salary, job ID. Vai retornar tudo aquilo lá. Aonde a gente está colocando os valores de todas as minhas colunas do meu employee ID que ele está recuperando? vmeuRec.vemp1. O que é o vmeuRec.vemp1? É um percent row type de quem? Da própria employees.
Em vez de eu ficar agora colocando aqui variável por variável, last name, first name, employee ID, salary, job ID, aqui ó, ele já está fazendo tudo isso de uma vez para mim. Se ele já está fazendo um select asterisco da tabela employees, ele está inserindo toda essa linha dentro de uma variável chamada vmeurec.vemp1. Ele cria isso e mantém isso gravado Em memória. em memória. Exatamente. Fica lá. Você Até você acabar a sua procedura, ele vai estar lá. Você pode manipular do jeito que você quiser enquanto isso. Correto? Então aqui, ó, percent row type, quando a gente declarou, ele tem a estrutura da tabela. Correto? É um recorde que a gente fez na estrutura da nossa tabela employees. Tá? DBMS output putline, beleza. Vmeurec, que é a minha variável, né? Ponto last name, ele vai exibir o last name. Aliás, V1, né? Emp1, Vemp1. Char do hire date e char de vsal. E vai exibir esses valores para mim, o que ele conseguiu colocar ali. O vsal provavelmente não mexeu, vai estar os 1500. O vhire date vai ser o sysdate, porque não mexeu também. O vlast name vai ser o sobrenome desse funcionário aqui, ó. Funcionário 100. Depois a gente muda para ver se mudou o last name. E vai mudar, lógico, né? Porque ele está fazendo certo. Bom, vamos executar esse cara aqui, ó. Kim, 19/5/17, 1500. Esse cara aqui é o sysdate, esse cara aqui é o 1500, esse Kim é o quê? É o last name do funcionário 100, que ele recuperou. Entenderam aí? Sim? Que linguagem de programação vocês conhecem que tem essa estrutura aqui, ó? Você já consegue fazer o que? Uma cópia, basicamente, de uma estrutura de uma tabela para dentro de uma variável. No Java dá? Que comando vocês usam no Java para pegar a estrutura e colocar dentro de uma variável? No C# dá? Vocês têm que montar, pessoal, na mão. Não tem jeito de você pegar uma estrutura e colocar dentro. Não tem como, não existe isso dentro de nenhuma linguagem de programação. Só vai ser no PLSQL. tem que trabalhar com aquelas. Como já falou aí. Tem que fazer os arrays, trabalhar com array inteiro. Mas você tem que codificar. Você tem que pegar e escrever o código. Ele não vai montar sozinho para você, baseado em outro cara. Não tem dessa. Aqui, ó, eu estou declarando variável por variável quando eu faço esse int aqui, ó. Não, ele já está me copiando a estrutura inteira. Tá? O PLSQL nessa parte, ele é muito bom, ele é muito flexível, muito poderoso. Você economiza um tempo enorme de codificação para poder fazer isso daqui, para trabalhar com isso. Certo? E você consegue fazer muito mais coisas. Lembrem-se que você não pega somente de tabela, você consegue pegar de views também. Uma view ela não pode ter vários joins. Então, eu poderia ter uma view que tivesse lá 50 campos. Você monta uma estrutura em cima dessa view que tem 50 campos. Tá? É muito poderosa a linguagem. Tá? Se eu não tivesse isso daqui, se eu não tivesse o recurso do percent row type, eu teria que ficar especificando aqui, ó, campo por campo do que eu quero, o into, variável por variável. Se tiver 50 variáveis, eu vou ter que... Se eu tiver 50 campos no meu select, eu teria que fazer 50 variáveis diferentes. Tá? Para ele pegar e atribuir cada campo para uma variável. Se eu quisesse pegar todos os campos, só mudaria o asterisco. Eu só coloco ali, então, aí o que eu quero, né? O employee ID, o last name e o first name. Só que aqui também você tem que pegar e colocar. Né? vmeurec, vemp1, ponto, employee ID. vmeurec, vemp1, ponto, first name. Você retornou tudo por causa do comando. Você retornou tudo. Exatamente. Exato. É mais fácil você pegar e retornar tudo e usar só o que você quer. Né?
Se eu tenho lá 50 campos, é mais fácil já fazer isso daqui. Tudo bem? Então, é um recurso muito poderoso, esse percent row type. E, obviamente, né, a gente começa a trabalhar mais fácil com eles aí. Ok? Bom, seguindo a linha ainda, né, de manipulação de dados, existe um cara que se chama cursor dentro do banco de dados. Em linguagem de programação, o mais próximo que a gente tem é o tal do ponteiro. Tá? Só que, basicamente, quando vocês trabalham com C# ou quando vocês trabalham com Java, o Java, não sei se permite, mas o C#, por padrão, ele não vai permitir que você trabalhe com ponteiro. Tá? Mas, enfim, toda instrução SQL executada no servidor Oracle é associada a um cursor individual. Toda vez, então, que você abre uma sessão no seu servidor e dá um select, existe um tal de cursor, que é ele que vai lá e busca a informação dentro da tabela e traz para você. Mostra no seu cliente. No nosso caso, o SQL Developer. Cursor implícito é declarado e gerenciado pelo PL/SQL. O implícito é o que, pessoal? O próprio PL/SQL gerencia. A gente simplesmente tem que entender o que ele está fazendo, mas a gente não precisa ficar dando comando a comando. Cursor explícito é declarado e gerenciado pelo programador. Aqui agora você precisa pegar e manipular o cursor corretamente. Fica a cargo do programador fazer isso bem. Fazer justamente essa boa manipulação dele. Tá? Como é o comportamento de um cursor? Bom, primeiro, a gente vai fazer a declaração desse cursor. A declaração de um cursor é sempre baseada numa select. Então, o que tiver dentro da select, certo? Vai ser os dados que vão conter dentro do meu cursor. Depois eu vou pedir para que seja aberto o cursor. Certo? Eu vou dar um comando chamado open realmente. Existe, certo? Uma parte que se chama fetch. O que seria fetch? O que seria o fetch do cursor? O fetch do cursor é o apontamento para a linha que ele está fazendo e fazendo a atribuição daquelas linhas para alguma variável. Então, eu tenho lá, por exemplo, vai ter uma outra slide que vai mostrar para vocês melhor. Eu tenho apontamento para a primeira linha que o meu cursor trouxe. O fetch é justamente pegar os valores que estão naquela linha e jogar para dentro de algumas variáveis. Ou para dentro de uma variável que você precisar. Tá? Isso é o fetch. Agora, ele vai fazer uma pergunta. Está vazio? Se acabou, se por exemplo eu não tenho mais nenhuma linha a ser percorrida do meu cursor, legal, ele vai pegar e vai fechar. Ele vai dar um close. Não, tem ainda registro dentro do cursor. O que ele vai fazer? Vai para a próxima linha e vai fazer o fetch novamente. Tá? Esse cara aqui, ó, seria mais ou menos isso. O meu cursor é justamente aquela caixa ali, ó. Eu preciso dar o quê? Um open nele, eu preciso abrir essa caixa. O que seria essa partezinha aqui, ó? Isso daqui seria os registros. Correto? Que registro? Registro de select. Select asterisco from employees where department igual a 80. Quantos registros me retornaram? Sei lá, 10, 20, 30. Esses 10, 20, 30 registros é que seriam essa partezinha aqui, ó, os registros dentro. Oi? Isso, ele vai estar fazendo uma pilha disso daí. Agora, vocês estão vendo aqui, ó, a parte do fetch que a gente comentou? O fetch é o seguinte, ele não aponta aqui, ó, o cursor para o primeiro registro da minha pilha. É essa parte do fetch que a gente faz a atribuição dos valores que tem dentro desse registro para a variável, para a gente poder resgatar esse valor de alguma forma. Correto? Aí depois a gente manipula como a gente quiser. Depois que ele está em variável, a gente soma, divide, multiplica, enfim. Legal. Ele vai fazer o quê?
ele vai fazer isso várias vezes até acabar, ó, 1, 2, 3. Nesse caso aqui eu tinha 4 registros, certo? Tem mais registros, ele vai para o segundo. Tem mais registros, ele vai para o terceiro. Tem mais registros, ele vai para o quarto. E ele vai falar, opa, tem mais registro? Não. Então vai dar o close no cursor. Ó a caixinha fechada aqui, ó. Fechou o cursor, já era, não tem mais como manipular. Tá? Por que a gente utiliza cursor? O select, toda vez que você faz uma select, você não consegue retornar um único registro. Ele vai te retornar sempre um conjunto. Com o cursor, não. Com o cursor você consegue manipular registro a registro, ó, um por um. E é através dele que a gente faz isso. Ah, mas se eu der um select, certo? Asterisco from where employee ID, que é a minha chave igual a 100. Eu não vou manipular um por um? Vai manipular um por um. O problema, quando você quer automatizar tarefa, você não vai conseguir fazer dessa forma. Você vai ter que fazer o quê? Alguma coisa, né? Algum laço que faça a manipulação para você. Tá? Para isso a gente utiliza o cursor. Tá? Então, manipulação de cursor é a manipulação de linha a linha dos meus dados. Em declarações de cursor, não incluir into na declaração do cursor, pois o carregamento dos valores será após o fetch. Então, somente pode ter um into no fetch, na hora de a gente pegar e codificar. Caso queira que seja processado em uma ordem determinada, numa sequência, né, utilize o order by. Então, é possível a gente fazer um select que retorne alguma coisa com alguma ordem. Tá? Um cursor pode suportar select com joins. Então, eu posso lá e fazer alguns joins nas minhas selects, e o meu cursor vai começar a suportar isso daí também. Tá? Exemplo, como a gente tem aqui, ó, declaração de cursor. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Set serial output on, declare. Estamos declarando o cursor. Cursor, o nome do cursor is select employee ID, last name from employees, where department igual a 30. Quantos registros me retornam nisso daqui? 1, 2, 10. Provavelmente mais que 1, né? Provavelmente. Por quê? Porque o Department ID ele não é a nossa chave da tabela employees. Vocês concordam? Beleza. Se ele retornar 10, o meu cursor vai ter as 10 linhas que a minha select retornar. Se ele me retornar 100, meu cursor vai ter as 100 linhas que ele me retornar. Tudo bem até aí? Bom, que dado vai ter nesse cursor? Justamente o que eu só pedi aqui, ó, o employee ID e o last name. Se eu quisesse todos, select asterisco. Tudo bem? Legal. Isso é o cursor. VEmpNo e VLastName são tipos de dados do employee ID e do last name da tabela employees. Estamos utilizando o %type. Beleza aí, pessoal? Então, eu tenho duas variáveis aí e mais o meu cursor. Agora, eu preciso fazer o quê? Preciso abrir o cursor. A partir do momento que eu peguei e dei um open no cursor, aonde o cursor aponta? Para o primeiro registro, para o topo, lá em cima. Tá? Após o apontamento lá no topo, o que eu estou fazendo aqui? O tal do fetch. O que o fetch faz mesmo? Ele pega as variáveis do meu topo, da onde o cursor está apontando, e vai colocar esses valores em variáveis. Ó aqui, ó, cemp cursor into vempNo e vLastName. Aqui no meu select, eu só não tenho aqui, ó, o employee ID e o last name. Se eu tivesse 3 campos aqui, eu teria que ter 3 campos aqui no meu into, tá? Eu teria que 3 variáveis recebendo. Então, a quantidade de colunas que eu tenho no meu cursor tem que ser compatível com a quantidade de variáveis que eu tenho no into. Tudo bem aí? Beleza. DBMS output putline
Olha os valores aqui que eu tenho. VEMP null, VLast name, né? VL name. Tudo bem? Legal, né? Vamos executar esse cara aqui, ó. 14, Rafael. Rafael, no caso aqui, né? Tudo bem aí? Então, o Rafael, o 114, executando a select só aqui, ó, para vocês verem o que tinha dentro do meu cursor. Ó, eu tenho vários, certo? Mas o apontamento na hora que eu fiz o open veio para cá, né? Ó. Ele mostrou o que? Justamente o employee ID e o last name. Ele atribuiu para a variável e depois mostrou as minhas variáveis. Agora, por que ele não imprimiu os outros? Por que ele não foi para o outro aqui e fez a impressão do Co, do Baida, do Tobias? Que é o final do código. Tirar o close, né? Mas não parei. Lembrem-se, para ele fazer a impressão dos outros, a gente não está mandando ele fazer aqui. Simplesmente a gente está mandando ele fazer um único, primeiro e acabou. Precisaríamos do quê? De qual recurso? Um laço. Poderia ser um for, poderia ser um while, loop. Tá? Então, sozinho ele não vai fazer, pessoal. Apesar de ele ter mais dados dentro do cursor, a gente precisa de um laço justamente para quê? Para ele poder percorrer. Correto aí? Qual vai ser o primeiro? Então, se você colocar aqui, ó, um order by, você controlaria, né? Então você já pode colocar um order by nesse cara, ele vai pegar e vai colocar certinho. Nesse caso aqui, cara, coincidiu, ó, 114, 115, 116, 117. Se eu colocasse um desk, por exemplo, o 119 seria o primeiro cara. Tá no meu order by. Tudo bem? Então, beleza, tá funcionando. A gente não fechou o cursor, a gente não fez nada. A partir do momento que eu acabei aqui, ó, o cursor acabou também, tá? Ele só existe dentro desse período de tempo que a gente pegou e executou, tá? Ele não fica lá aberto ad eterno, tá? Mas é bom sempre a gente fechar. Bom, vamos ver esse outro exemplo aqui. Na verdade vai ser o mesmo, só que um pouquinho mais completo. Mais uma vez, ó. Declaramos o nosso cursor, sempre cursor. Select, mesma select basicamente, tá, ó. Onde o departamento igual a 30, temos as duas variáveis, fizemos o open do cursor, e agora o que a gente tem aqui, ó? Loop. Agora sim, certo? O que o loop está fazendo? Ele está fazendo enquanto, ó, existe o em, sempre cursor percent not found. O not found é o quê? Não encontrei mais registro. Tá? Então ele vai fazer até não encontrar mais registro no cursor. Correto? Vai até o final. O que ele está fazendo? Mais uma vez, o fetch. O fetch ele está pegando os valores que eu tenho no meu cursor e passando para essas duas variáveis aqui. Depois ele dá o dbms output, putline, justamente nesses valores de variável. Após acabar o laço, aí sim o que a gente faz? Dá um close no cursor. Essa é a boa prática de a gente programar. Sempre que você abre o cursor, você fecha o cursor. Tá? Se você, aqui a gente está trabalhando explicitamente com o cursor. É a gente que o manipula. Então, abrimos, nós temos que fechar. Beleza? Agora sim, ó, rodando esse código, é para ele imprimir todos os valores. Ó, Rafael, Co, Baida, Tobias, Mui, Comenares. Tudo bem aí? Sim? Legal. Existe um cara aqui um pouco mais automático. Vai servir para tudo? Não. Mas é um cara que funciona bem quando você tem coisas simples a serem feitas aí. Bom,
O select aqui, pessoal, é o mesmo. Ó, declarei meu cursor, select igual que a gente já fez. Beleza? O que esse for está fazendo? Ó? For empty record. A gente declarou empty record? A gente só declarou o cursor. Mas o empty record aqui não. In cursor, emp cursor. Ah, o emp cursor é o nome do cursor que a gente deu ali, ó. E agora, o que é o empty record? É uma variável, né? Exatamente. Lembram-se do nosso i que a gente não precisava declarar? Agora, o nosso empty record é a nova variável que a gente não precisa declarar. Que tipo que ela vai ter? A estrutura do emp cursor. Certo? Loop. No caso ali, o end loop. No caso do for, né? DDMS output putline. Aliás, o meu emp record seria o quê? A instância, né? No caso, o valor da variável que eu tenho estrutura do cursor. Emp record.employeeID e emp record.lastname. Aqui o que acontece? Vocês já viram o for each das linguagens de programação? Basicamente a gente está fazendo uma varredura dentro do conteúdo, dentro de uma lista, não é? Esse cara é minha variável, que vai representar o quê? O valor para eu fazer a impressão. E esse cara seria o quê? Justamente a minha lista. Então, ó, isso daqui é uma forma de cursor também, de a gente poder manipular. Só que aqui eu estou dando open no cursor? Eu estou dando fetch no cursor? Eu estou dando o close no cursor? Não. Quem está fazendo tudo isso? O for. O for já faz para mim automaticamente o open, o fetch e o close. É muito resumido desse jeito aqui, ó. Muito. Correto? Só que assim, nem sempre vocês vão conseguir utilizar isso. Você não está controlando. Quem está controlando é o Oracle. Isso daqui é implícito. Tá? Tá acontecendo todos aqueles passos que a gente viu, mas é o Oracle que está fazendo isso por trás. Ele está dando o open, o fetch e o close. Tudo bem? É desse jeito aqui, então, que a gente poderia estar fazendo a mesma impressão, basicamente, aí. Tá? Rafael, Codo, Baida, Tobias e Muro. Ok? Bom, existem alguns status que o cursor tem. A gente viu aquela hora o percent not found, né? Mas existem também, ó, o isOpen, tá? Percent isOpen, né? Percent not found. Percent found é quando ele encontra algum outro linha de cursor ainda. Percent row count. O percent row count ele faz o quê? Ele avalia o número total de linhas retornadas. Quando você dá um select, lembrem-se que o nosso select ele é trazido de um cursor. Cada select que você faz, select asterisco from departments, isso daqui lá no banco de dados, ele abre um cursor, traz para você o resultado e fecha, tá? Isso, todos são cursores, tudo. Ó, a hora de a gente dar um play aqui, vocês não estão vendo aqui, ó, um tal de fetched? Não tem um 39 aqui? O que é esse 39? É a quantidade de linhas que o seu fetch retornou. Certo? Que, aliás, que o seu cursor retornou. O que acontece? Qual é a propriedade? Ele utiliza justamente esse cara aqui, ó, o percent row count, para ele poder mostrar a quantidade de linhas que ele retornou para você no seu select. Tá? Então, o Oracle utiliza o que? A própria ferramenta de select dele em cursor. A propriedade que ele tem é isso daqui, ó. Ele está usando isso dentro do developer aqui. Tá? Bom, exemplo aqui, ó, da utilização do isOpen. Correto? O isOpen, ele retorna o quê? Um booleano, não é? Um verdadeiro ou falso. Se é um booleano, a gente consegue fazer com que ele seja o quê? Comparado com if. If not semp cursor percent isOpen, then open. Então, ó, se esse cara aqui não estiver aberto,
então abra. Dá para a gente testar antes de abrir. Correto? Isso daqui seria a melhor prática de programação. Tá? Nesse caso aqui, ó, o FET novamente, né? Exit when CEMP cursor percent not found. Enquanto, né, ó, o EMP cursor não for fim, então continue, né? Aliás, ele só vai sair exit when quando o meu EMP cursor for fim. Tá? Seria a melhor tradução para esse cara aqui. Tá? E o loop ele vai continuando a fazer. Beleza aí, pessoal? Então é desse jeito que a gente começa a trabalhar com o cursor e trabalhar com loops. O loop, obviamente, a gente é dependente dele, né? Se eu tenho um cursor, é justamente para se manipular mais de uma linha. E eu quero manipular essas linhas individualmente. Tá? Nesse caso aqui, ó, select, né? Vamos copiar esse cara aqui, porque esse daqui já é um pouco mais interessante. Eu tenho o meu primeiro e tenho o meu segundo slide. Ó. Declaração do meu cursor, employee ID, last name from employees, onde o department ID igual a e-comercial código departamento. Esse e-comercial código departamento, ele está fazendo o que? Ele vai pedir para a gente um código. A partir daí, da nossa select que ele retornar, vai estar dentro do nosso cursor. Qual que a gente vai utilizar? VEMP record, certo? CEMP cursor percent row type. O que o percent row type faz mesmo? O percent row type ele pega a estrutura, certo? Qual estrutura? De quem? Do meu CEMP cursor. A gente não pegou da outra vez da tabela? Agora a gente está pegando a estrutura de quem? Desse cara aqui, ó, que o meu CEMP cursor tem. No nosso caso, a employee ID e last name. Correto? Então, ó, a gente declarou aqui VEMP record, CEMP cursor percent row type. Agora aqui, begin, open, CEMP cursor, abrir, certo? Loop, end loop. Fetch, CEMP cursor into VEMP record. Ao mesmo tempo, o que ele já está fazendo aqui? Atribuindo as duas variáveis exatamente do que eu já tenho no meu cursor para VEMP record. VEMP record não tem o employee ID e o last name? Aqui, ó, é a mesma estrutura. Então, eu já tenho os dois caras aqui de uma vez só. Tá? Exit when, C percent cursor, percent row count maior que 10 ou not found. Então, se o meu cursor for maior do que 10 ali, o row count, né? Tem mais que 10 linhas, ele sai, ou se ele encontrar o fim. Close cursor. Esse exemplinho aqui é muito legal. Qual é o departamento? O departamento que eu quero é o departamento 30. Então, ok. Ó, nesse caso aqui, o departamento 30, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso? Coincidiu de eu ser o mesmo cara, mano? Vamos pegar o departamento 40. Aqui, ó, só tem o Marcos. Tá? E assim sucessivamente. Se tivesse mais que 10, obviamente ele ia parar ali também, porque a minha condição do when é para isso, né? Tudo bem aí, pessoal? Beleza. Depois do intervalo a gente continua então. Tá?